Então, pessoal, aqui na reserva, né, como a gente tem esse contato diretamente com a sociedade, né, civilizada, né, como eles mesmos dizem, às vezes a gente se depara com algumas perguntas, né, perguntas que a gente entende que é uma maneira, por falta do conhecimento, e na maioria das vezes também a gente percebe que é uma pergunta pejorativa, é uma pergunta discriminatória. E a gente também não tenta se levar de uma maneira tão cruel, né? Mas a gente tenta esclarecer as coisas aqui para que aquela pessoa saia com a informação mais precisa, né? Então eu já recebi, né, mensagem aqui, pessoas dizer para mim, você não é mais índio porque você fala bem o português, né? Você não é mais índio porque vocês usam roupas, vocês vão na cidade, vocês têm conta em banco, vocês são professores. Então eu já me deparei muito com esses tipos, né, de abordagem. Então assim, a gente quer dizer para a sociedade, né, que nós, povos indígenas, né, nós temos acesso, né, a todas essas tecnologias, informações, nós já temos índios doutor, médico, advogados, né, e nem por isso vai deixar de ser indígena. E algo também que a sociedade às vezes assim discrimina muito é essa questão do termo de índio, né? Quando a gente ouvia as pessoas dizer índio, de uma maneira pejorativa, a gente tenta dizer para essa pessoa que essa palavra índio ela não existe no vocabulário, né? O único significado que vocês vão encontrar dessa palavra índio é que índio é um elemento químico, né? Número 49 da tabela periódica, né? Nós não somos índios, nós não somos um elemento químico, nós somos indígenas, povos indígenas. Indígena quer dizer povos originários. Então, no Brasil há uma diversidade. Então, nós tem Pataxó, nós tem Guarani, nós tem Caigangue, Terena, Chavante. Então, não é uma palavra que vai nos colocar na mesma situação. Então nós somos um povo com culturas diferentes, né? Então a gente gosta de falar isso para vocês. Então eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim numa figura, né, de uma pessoa lutador, uma pessoa que sempre vai estar lutando em prol de um povo, né, não de uma pessoa individual, mas de uma coletividade, né? Porque esse legado da coletividade eu carrego comigo porque eu aprendi com a minha família, né? Minha base dentro de aldeia. Então, assim, o que eu quero que as pessoas sempre vai lembrar que Ciratã foi um cacique, mas ele foi uma liderança que tem o nosso respeito porque ele lutou por todos. Não só o povo Pataxó, mas os povos indígenas do Brasil e de outros países também. Porque a luta nossa, ela é uma luta em prol da vida, né? É vida animal, vegetal, né? Então, essa é a missão que nós viemos fazer aqui na Terra, né? E eu creio que essa é a minha missão como líder, manter o povo unido, manter as matas cada vez mais verdes, os animais, né? Então é isso que eu quero ser lembrado por todos, né? Que Ciratã foi um guerreiro que sempre lutou em prol da vida, né? Dos povos indígenas. Então, o que eu vejo nessa questão da luta, do movimento dos povos indígenas, né? Eu vejo hoje assim, a questão da união dos povos está sendo algo melhor atualmente, né? Hoje a gente já consegue ter um bom relacionamento com os povos indígenas, então nós já temos um diálogo muito bom, de comunicação. Hoje eu sempre digo, se o povo Yanomami na Amazonas estão sofrendo isso aí, né? Nós aqui também na Bahia, no Brasil, né, principalmente aqui na Bahia, a gente também conscientiza o turista que vem aqui, nós fala para ele que o Cabral de 1500 que devastou, que acabou com isso aqui, que quase dizimou nós, esse Cabral ele não está morto, não. Esse Cabral hoje ele está matando a Amazônia, eles estão chegando nos povos isolados. Então, de certa forma, nós estamos fazendo também aqui uma denúncia que vai ajudar os parentes que estão lá na Amazonas. Então, assim, eles não estão lá sozinhos, né? Hoje já está mais fácil. Então, hoje o povo Pataxó ele já consegue, através, né, das grandes assembleias, dizer
que não concordam com o que estão fazendo com os Yanomami. Os Yanomami lá também, eles falam, não concordam com o que está fazendo nos territórios do povo Pataxó. Então nós já temos essa a linhagem, né, de argumento, de organização. Só que assim, o que a gente fala, o que ainda há uma necessidade ainda, é que assim, a questão política, a questão estadual, a questão governamental, né, ela não está agindo ainda com serenidade aos povos indígenas, ela não está sendo completamente sincera aos povos indígenas. Então, por exemplo, a gente teve aí momentos, né? Ficamos 4 anos aí lutando, dando murro praticamente em ponta de faca aí contra um governo que foi o governo mais cruel com os povos indígenas, que foi o governo do Bolsonaro. Só que ele foi o governo mais sincero com os povos indígenas, porque ele foi o governo que falou assim: eu não vou demarcar terra para indígena e acabou, né? Não vai ter demarcação. Aí não teve demarcação de terra, não teve orçamento para a FUNAI desenvolver projeto, a FUNAI cada vez mais foi sucateada, acabou. Os órgãos ambientais foi muito fragilizado também por esse governo. Então assim, a gente já foi para uma guerra sabendo que o inimigo é inimigo, né? Agora existem outros governos que se dá de bonzinho, que se fala que é amigo, que é companheiro, mas que a gente ainda está perdendo. Nós estamos tendo, nosso povo ainda está morrendo. Nós ainda não está tendo demarcação de terra, nós não está tendo projeto sendo feito dentro das aldeias. Então, assim, precisa o Estado brasileiro ter essa sensibilidade, ter esse comprometimento com os povos indígenas. Esse ano, na verdade o ano passado, foi se criado o Ministério dos Povos Indígenas. Então foi uma luta do movimento dos povos indígenas. Era um sonho. Teve liderança que lutou a vida dele toda sonhando de um dia ter indígena, né, dentro da bancada, né, ali do deputado, do Senado, né, teve liderança que morreu e não viu. Mas hoje nós temos lá um Ministério dos Povos Indígenas. Mas a gente não quer simplesmente só ter uma instituição, a gente também quer ter condição. Então o Ministério ele precisa ter condição para esses servidores, para esses parentes, desenvolver os projetos dentro das aldeias, né? Então o governo brasileiro ele precisa agir com mais efetivo dentro dos territórios, né? Não basta só criar algo e dizer que fez para os indígenas, não. Tem que criar, mas tem que fazer, tem que ter condição, né? E eu vejo que o movimento indígena ele é forte e o movimento é válido porque o movimento que cobra, né? Que vai, que dialoga, que vai para frente, né? Mesmo não tendo 100%, mas nós estamos nesse caminho. E o caminho certo é esse, é a união dos povos para um bem comum a todos. A tecnologia, né, ela é importante, né, para os povos indígenas também, quando é usado da melhor forma possível, porque a gente sabe que tem dois lados, pode ser usado para um lado ruim e um lado bom. Mas eu vejo que, inclusive, muitos jovens hoje estão se utilizando dessa ferramenta para dar visibilidade à luta, né, à causa indígena. Então, aí há 40 anos, 50 anos atrás, era difícil a gente encontrar materiais, né, de publicidade, divulgação, que se fazia contra os povos indígenas, né? Hoje é diferente. Hoje eu falo, se nós receber aqui uma invasão, um ataque no nosso território, os jovens eles já têm a sabedoria de usar o celular, uma câmera, filmar, e ali ele consegue mostrar para o mundo tudo o que está acontecendo. Então é uma ferramenta que ela tem somado muita força nessa luta, né, dos povos indígenas. E aí assim, quando nós passamos a utilizar essas ferramentas, às vezes a sociedade tenta discriminar dizendo que nós não somos mais índios por conta de nós estar usando, né? Mas assim, se a gente for proibir o que também as pessoas usam de nós, então nós vamos ter que fazer aí uma assembleia geral, uma grande reunião e falar, ó, a partir de hoje vocês não vão tomar mais banho, vocês não vão comer mais farinha, né? Vocês não vão mais colocar o nome de ruas ou nome de pessoas indígenas, porque isso é nosso, né?
Então, tem isso, né? Então, assim, nós queremos dizer que nós estamos vivenciando tudo, né? Como eu disse, nós não estamos presos a um passado. E as tecnologias têm dado esse respaldo para nós, essa força, né, na luta, no movimento. Já foi o tempo, né, da gente ficar silenciado, né? Hoje o indígena, ele quer estar mostrando a sua cultura, né, mostrando a valorização do seu povo, mostrando os seus trabalhos. Então, a tecnologia, ela é uma ferramenta de visibilidade, né? Então, os povos hoje estão aderindo com muita resistência, né, e força a essa tecnologia, né? Então, a gente vê povos na Amazonas já fazendo vários documentários, né? Já tem vários documentários que falam sobre mulheres indígenas, né? Sobre o protagonismo da mulher, das lideranças. Então, é ferramenta essencial para nós também. O povo Pataxó, as mulheres, elas são consideradas as mais guerreiras. As mulheres, assim, quando elas se reúnem, tomam a decisão, nem nós homens não conseguimos desfazer, né? Há vários relatos antigos aí do nosso povo que teve situações de território que as instituições, né, daquele tempo, as pessoas, os homens, os indígenas, né, que a gente fala que é os não indígenas, vinha com um discurso bonito para nós, né, e tentava, como se fala, tentava nos enganar, né, aí levava a gente na conversa. E aí os homens, os líderes já estavam já de acordo, né? Mas vinha uma mulher e desfazia. A mulher falava, não, eu não quero, não vou sair daqui, o território é meu, eu nasci aqui, e contava a história, e quem for sair daqui vai sair, mas eu não vou sair. E a mulher vinha, conseguia fazer a mobilização e nós continuar permanecendo no território. Então a mulher Pataxó, ela tem esse espírito, né, de luta, de vencedora. E hoje, dentro das aldeias Pataxó, já existe cacica mulher, né? Chefe mulheres, né? Que não tinha, hoje já existe. Então a mulher, ela tem conquistado também essa força dentro do território, né? Isso aí. Aqui, assim, na aldeia, por exemplo, a minha avó, ela conta vários relatos, né, do passado dela, do tempo, as condições que eles viviam no passado. Então, assim, o tempo dela era uma condição que nós não tínhamos, né? A gente tinha que viver, ela tinha que viver daquele jeito mesmo. Nós não tínhamos essas roupas que as fantasias de vocês, né? Não tinha. Então vivia sem roupa, vivia pelado, usava às vezes uma roupa dessa aqui. Aí quando precisava ir na cidade, minha avó dizia que ela conseguia comprar pano, né? Uns panos, aí ela mesma fazia as roupas. Aí o meu tio, que era o filho dela mais velho, ele tinha uma muda de roupa, né? Aí ele pegava essa roupa e ele guardava. Aí ele ficava, na aldeia ele ficava pelado. Já com 10, 11 anos ele ficava pelado. Quando ele ia na cidade, que às vezes ia comprar alguma coisa, aí ele vestia a roupa, aí ia para a cidade. Quando ele voltava da cidade, ele guardava a roupa, né? Porque ele sabia que se rasgasse ali, ele não tinha outra. Então, não tinha roupa, colchão, cobertor, isso não existia, né? O colchão nosso era feito de capim, era uma espécie de mato, né, que dá. Esteira, a gente fazia uma esteira também, que é uma planta que dá dentro da lagoa, fazia a esteira, dormia em cima da esteira. Na época de inverno, para poder nos aquecer, os nossos pais diziam que eles fazia fogo dentro da casa, né, dentro do quijeme, fazia fogo, ali o fogo mantinha a casa sempre aquecida. E pegava a brasa o carvão aceso, botava embaixo da cama, da tarimba, né, para aquecer as crianças. Então essa era a tecnologia nossa, né? Aí passava frio, calor, as paredes eram feitas de argila, não tinha piso de cimento, não tinha isso, né? Então, no tempo da minha avó, a condição era essa. E aí as coisas vai mudando, né? Vai criando assim, chegando um tempo melhor, aí já começamos a ter uma renda, começou a receber caiambá, que é o dinheiro, né? Aí nós fazíamos artesanato, vendia na cidade, o pessoal comprava. Aí a gente comprava alimentos, né? Comprava farinha, feijão, aí começou a plantar também.
E aí foi melhorando. Aí hoje nós já vivemos em casa tradicional, né? Ainda mantemos esse padrão tradicional, mas com conforto, né? Aí já tem televisão, já tem geladeira, né? Para conservar os alimentos. Já tem porta na casa, antigamente não tinha porta, era tudo aberto, né? Quando chegava à noite, colocava fogo, né? Uma brasa de fogo na entrada da porta para cobras e nem animais se aproximar. E agora não, agora já coloca a porta mesmo, faz uma porta de madeira e coloca lá e fecha, pronto. Então tudo isso vai de acordo às mudanças, né? Que vai tendo, aí vai inovando. Então não dá para ficar preso ao passado. Então, pessoal, a nossa assim, condições, né, do passado, como eu sempre gosto de trazer um pouco desse questão da história, né, antiga, através da minha avó, dos meus tios, né? Então ele sempre dizia no tempo deles que as coisas era mais difícil no sentido de como nós vivia antes, né? No sentido assim de casa, como é que era a nossa casa no passado. A nossa casa ela era tradicional, era feita de palha, de coqueiro, não tinha parede feito de tijolos, né? Era a casa mesmo feita de palha, de pau a pique. E o próprio piso da casa era o chão mesmo da terra, né? Não tinha cimento, não tinha nenhum piso ali, cerâmica, não tinha nada. E ali eles faziam a tarimba, né? Que era uma cama feita de madeira, de pau a pique. Aí essa cama era utilizada mais para os quitoque, né? Que as crianças dormir. Os jovens e os mais velhos, nós utilizava a rede, que os mais velhos faziam a rede, que é uma rede feita de um material chamado tucum. Tucum é uma palmeira que nós temos aqui na nossa mata, né, na nossa floresta. Eles extraem a folha do tucum e tiram uma linha e vai trançando e fazendo a rede, né? Então eles faziam as redes e aí os mais jovens dormiam em rede. As crianças dormiam em cima da cama, aí botavam uma esteira, uma esteira forrada em cima da cama. E aí pegava a brasa de fogo, colocava embaixo, né, da cama para aquecer as crianças, que não tinha cobertor. Então ali era a vivência do nosso povo, né? Aí os mais velhos diziam que durante a noite as famílias se reuniam para dormir. Aí quando era parte da manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, aí já levantava cedo. Aí o pai ia para caça, né? Ia caçar para poder trazer o alimento para a família. A mãe ficava em casa cuidando das crianças, né? Criança ia, o filho mais velho ia acompanhando o pai para poder já ir aprendendo a caçar. E a mãe ficava na aldeia cuidando ali da casa, fazendo alimentação, fazendo artesanato, fazendo, né, os trabalhos. Então era essa a vivência do nosso povo. E aí hoje, na nossa aldeia, aqui já é mais diferente. Hoje a nossa casa ela já é uma casa mais moderna, né? Nós já colocamos porta que não tinha antes, hoje já tem porta, nós já faz uma porta de madeira, coloca, fecha. A gente já faz essa divisória, né? De quarto, cozinha, que uma casa tradicional, que nós chamamos de quijeme na nossa língua, né? Quijeme é a casa pataxó. O quijeme ele é arredondado e ele não tem separação, é um cômodo só, né? E o quijeme ele tem duas portas, a porta de entrada e a porta de saída. A primeira porta ela é feita na posição que o sol nasce, né? Porque quando o sol vai nascendo, a claridade dele começa a entrar pela primeira porta e vai pela outra. Aí é um trabalho que faz também um trabalho espiritual, levando aquelas energias ruins, aquelas questões ruins passando por outra porta. Por isso que o quijeme eles têm duas portas, né? E aí, hoje nós já oferece aqui na reserva essa experiência de vivência, né? Às vezes o pessoal está na cidade e quer saber como é que é uma noite na aldeia, né? Então a gente oferece já esse passeio aqui na aldeia, né? Então nós temos aqui 2 quijemes, né, de alojamento. Aí o turista quiser, nós temos inclusive 2 opções. Quiser dormir na rede, nós temos as redes. Se quiser dormir na cama, hoje nós já temos a cama aqui melhor, né? Para também o turista não vir e não ficar assim... porque não é brincadeira não, você ficar numa mata com inseto, mosquito, né? Então nós também queremos que o turista, de uma certa forma, ele saia daqui, que ele tenha um conforto também, pelo menos, né? Então uma casa nossa aqui ela já é mais preparada, mais bonita, né? Mais luxuosa aqui, né? Já tem um colchão, já tem rede. Aí, mas a ideia nossa
não é essa vivência dele como se fosse em um hotel, né, ou em uma posada. A nossa ideia é que essa pessoa ela venha se conectar, né, com a natureza, conectar com o seu sagrado. Aí aqui nós temos uma vivência que ele vai estar na beira da fogueira conversando com os mais velhos, né? A minha avó contando a história do tempo dela, o meu tio, a minha tia vai contar a história, porque o nosso povo, ele é o povo da oralidade, né? Ele conta, né? Então a sabedoria está na cabeça do nosso povo, né? Então você não vai encontrar aqui um ancião lendo um livro para vocês. Ele vai estar contando a história, né? Então a pessoa ela vai estar vivenciando, né, essa história, imaginando na beira da fogueira, comendo um peixe assado na folha da palmeira, né, como a gente come a nossa alimentação aqui, faz caminhada dentro da floresta, faz oficina de artesanato, de pintura. Então nós queremos que essa pessoa ela saia daqui com um pensamento totalmente diferente, né, que não veio só aqui numa aldeia para tirar uma fotografia, para levar uma imagem de um índio, como se você fosse visitar um zoológico e fosse lá tirar foto do leão e colocar lá no quarto lá no quarto, né, da sua casa, colocar a foto do leão. Nós não queremos que vocês levem essa imagem. Nós queremos que vocês levem essa imagem de vivência, né, essa experiência, que você vai contar para os seus filhos depois essa história para ele também.